Bom dia, amados irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos. Deus os abençoe a todos. Ouvi aqui um bom dia do pastor Ismael também, né? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, né, companheiro? Graças a Deus. Tema bom, né? Muito bom, comprometidos com a palavra de Deus. Muito edificante, uma lição, um estudo fantástico, maravilhoso e que venha complementar nesse tema desse trimestre, muito bom, maravilhoso. Deus abençoe. Nós temos a leitura aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz o texto bíblico assim: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura te apresentar aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Que bom, que maravilha estarmos aqui na Tua presença, juntos para ser edificados e fortalecidos na Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa ricamente, ó Deus, a vida dos teus que estarão participando, ouvindo, recebendo essa mensagem. Ó Espírito da graça, de amor e de perdão, em nome de Jesus, Pai, abençoa aqui, dando capacitação a cada um de nós para a ministração da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor. Irmã Maria Sueli já está aí conectada conosco, lá de Goiânia, minha cunhada, pessoa maravilhosa, sempre está acompanhando as nossas lives aí. Deus abençoe, Sueli. Que bom estar aqui juntos, nós compartilhando este ensino, esta palavra tão preciosa para os nossos corações. Na quarta-feira também ela é firme, participa conosco ali na Florescer na Família, que é uma bênção, né? E que Deus abençoe, né? Então estamos aí e nós sabemos que a palavra de Deus ela é absoluta, né? Em princípios, regras de fé para a nossa vida cristã, né, pastor? Nós precisamos dela todo o tempo. E o Senhor Jesus disse que bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam, né, a palavra de Deus. Então, é muito precioso, muito importante a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é muito edificante para nossas vidas, né? E nós precisamos, e através do Espírito Santo, ela é aplicada nas nossas vidas, na nossa conduta. Então nós temos muita coisa a comentar aqui, a desvendar, né? E então vamos lá, né, pastor? Vamos lá. Vamos entrar na palavra aqui, né? Vamos mergulhar nela. Assunto muito bom hoje. Hoje nós temos esse assunto
comprometidos com a palavra de Deus. Então hoje, né, bem parecido com o nosso tema, né, do programa, que é edificando com a palavra de Deus. Isso. Então hoje nós temos aqui o tema comprometidos com a palavra de Deus. Ter compromisso, né? E esse comprometimento, né, dos pentecostais, esse diferencia de muitas denominações que, no decorrer desse assunto de hoje, nós vamos mostrar aqui por que se diferencia, né, os pentecostais dos demais ao crer, ao professar que a Bíblia é a única regra de fé e prática da nossa denominação. Exato. Nosso conceito, a nossa visão, que nós temos a Bíblia como única regra de fé, né, para nosso caminhar, né, com Deus. E nós vamos, em primeiro ponto, vamos abordar a autoridade da Bíblia, mesmo com a sua diversidade de traduções gramaticais, de versões diferenciadas, mas não foge à sua autenticidade, né, a sua mensagem continua. Então, nós vamos ver aqui onde alguns segmentos, né, que hoje nós temos que ter muito cuidado com segmentos heréticos, seitas e que tem uso, né, não somente da Bíblia, né, não somente da Bíblia, mas às vezes tem literatura ou material que usa para complementar, né, a sua visão de fé, a sua conduta. Como exemplo aí, pastor, o que nós podemos citar aí? O que nós entendemos? Que a reforma protestante, né, os reformadores, eles, né, pronunciaram essa frase, né, só as Escrituras. Então a única regra de fé e prática, né, é as Escrituras. Enquanto que outros segmentos, eles têm sempre material extra, uma complementação, né? Que complementa, né? E até o comentarista cita aqui, né? E eu pude comprovar isso, né, no catolicismo, no romanismo. Eles têm a tradição da igreja, a tradição dos bispos. E eles seguem essa tradição. Um certo dia eu conversando com um amigo, né, e esse amigo ele era muito envolvido na igreja católica, porque ele fez os cursos e só na hora dos juramentos lá é que ele desistiu, ele teve que refletir, né, aí ele desistiu na hora dos juramentos, né, e não quis ser padre, desistiu de ser padre, mas ele continuou envolvido na igreja, dando palestras, como se fosse um padre mesmo, só que ele se casou. Então, eu conversando com ele, e sempre que um evangélico, um crente com um católico conversa, já se discute a questão das imagens, da idolatria, e o ponto de maior divergência é a questão de Maria, né? E ele começou a falar que eles creem que Maria ficou virgem para sempre, né, e que foi assunto ao céu. E aí eu comecei a procurar nas Escrituras juntamente com ele. Falei, então a gente é muito amigo, vamos descobrir isso nas Escrituras. E aí ele falou, olha, vou te falar uma coisa, a gente não encontra isso nas Escrituras, mas nós cremos na tradição que os
Os pais da igreja ensinaram assim, os bispos ensinaram assim, e nós acreditamos. Então, essa é a diferença. Nós cremos só nas escrituras, mas os outros segmentos têm isso. A igreja católica tem a tradição, as testemunhas de Jeová tem uma revista lá, né? Uhum. Sentinela, né? Sentinela. Exato. Os Mormons têm o livro dos Mormons, né? Exato. E por aí vai. Né? O Adventismo tem também tem suas literaturas muito fortes também. Da né? Ellen White. Da Ellen White. E que tem quase uma segunda Bíblia, né? Praticamente. Então existe isso aí. Mas nós vemos que os nossos fundamentos, né? Já estruturalmente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Né? A nossa fonte, né? A nossa regra é as Escrituras, né? Então nós sabemos que a Bíblia, né? Ela é a nossa única regra de fé e conduta e prática, né? Porque ela interpreta ela mesma, né? Então não é necessário que haja um material extra, né? Porque isso acaba desviando as pessoas, né, da verdade de Deus, né? E é o que o apóstolo Paulo falou, né? Para fugir das fábulas, né? Fugir Exato. do engano. Exato. Agora, esse tópico aqui, pastor, é muito importante quando nós retratamos aqui que Deus, Ele não está longe, Ele está perto e Ele se preocupa conosco. Né? O fato agora vamos fazer uma análise bastante curiosa e importante aqui, e eu quero trazer um exemplo aqui que é muito importante, viu? Muito importante, um esclarecimento. É que o fato, né, que ao encerrar o cânon, né, aí, sagrado, todo o material canônico que se encerra, Deus continua falando conosco através da sua palavra escrita. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e Deus continua falando conosco, né? Sim, o Espírito Santo, ele é o agente, né, dessa dispensação. Né? Nós cremos pelas Escrituras que houve várias dispensações, né? E nós estamos na dispensação do Espírito, ou seja, o agente, né, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz os dons espirituais para a igreja, e essa é a forma, né, as Escrituras, né, aquilo que está escrito, tem a revelação do Espírito dentro das Escrituras. Quando nós lemos e entendermos, né? Nós lemos sem o Espírito, não há interpretação, Deus não se comunica, Deus não fala conosco. Mas quando há o Espírito, né, presente, o Espírito Santo, aí ele leva-nos a entender, né? Nós entender a comunicação de Deus para nós. Deus está presente através das Escrituras inspiradas, né? E também Deus está presente através dos dons espirituais concedidos à igreja. Mas tomando cuidado que a palavra de Deus, ela é absoluta em relação da comunicação de Deus, de falar conosco, nos mostrar, nos revelar, nos direcionar, né, para a nossa vida prática cristã, certo? Porque temos que ter muito cuidado. É aí que vamos chegar aí num ponto polêmico. A quem nós vamos ouvir? A palavra de Deus ou um profeta? Então temos que ter muito cuidado com isso, porque para muitas pessoas o falar de Deus é quando um profeta traz uma mensagem, quando o profeta é usado para falar com ele.
E ele esquece que a Bíblia é a boca de Deus para conosco, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que muitas das vezes tem pessoas que saem à procura de profeta. Não, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Quer dizer, ele não tem uma relação íntima com Deus, ele não lê a palavra, ele não busca, porque o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo fala conosco. A Bíblia Sagrada, sem a presença do Espírito Santo, é um livro qualquer. Mas quando há a ação do Espírito Santo, ele traz para nós a revelação, né, de Deus para nós, como você disse, pastor. Eu tive uma experiência, isso aí, olha o que aconteceu, pastor. Eu fui convidado a pregar numa determinada igreja. E Deus me usou uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus para a igreja, com aquela igreja. Foi uma bênção, foi uma noite maravilhosa. E aí quando eu terminei a mensagem, né, terminei de pregar, orei com a igreja, ministrei na vida das pessoas, e depois, quando o pastor daquela igreja assumiu o púlpito, né, ele falou assim: agora vamos chamar aqui a profeta, porque agora vamos ouvir a voz de Deus. Quer dizer, a palavra não foi de Deus, a palavra não foi a voz de Deus. Quer dizer, agora vamos ouvir a profetisa, né? Vamos ouvir a profeta, vamos ouvir Deus falar, certo? Até então Deus não tinha falado. E aí, como fica isso? Eu quero ler aqui o texto de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 ao 17. Olha o que interessante aqui. A gente está falando sobre a autoridade das Escrituras. Exato, né? exato. A gente está falando sobre a autoridade. Então não é uma revista, não é uma tradição. Não. É as Escrituras. Tu, porém, isso é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? A carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Que são as sagradas letras? É a palavra de Deus, as Escrituras. Exato. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, a Bíblia, tá vendo? Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aqui está um resumo do que nós estamos falando. As Escrituras, toda a Escritura, né, divinamente inspirada. Exato. Ela não pode ser interpretada de maneira a bel prazer particular. Né? É pelo Espírito que ela mesma se interpreta. Exato. Então ela é a autoridade máxima. Então ela é a autoridade máxima. Então o uso, né, da revelação através dos dons espirituais não se reveste, né, de autoridade canônica para a igreja. A palavra de Deus já está determinada, se encerrada no que ele tem a dizer, e como você acabou de ler agora, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aí vão atrás de um profeta. Isso é um perigo, é confusão na certa, né? Confusão na certa. Amém? Então vamos lá. Agora, dentro deste contexto, já abordamos aqui sobre a autoridade das Escrituras, e nós sabemos, entendemos e aprendemos que Deus se comunica conosco através da leitura bíblica, com a revelação, a unção, né, espiritual. Deus fala conosco pelos dons espirituais, pelos sonhos, pelas visões, né?
E Deus fala conosco de forma muito simples, né, pastor? Às vezes, para Deus falar conosco, não depende de formalidade, não depende de um cerimonial, não depende de uma pessoa extremamente dotada de dons, nada disso. Deus fala, às vezes, uma palavra simples, uma criança vem e fala algo com você, o Espírito Santo fala no seu coração claramente, aí Deus falando. Deus usando a boca de uma criança. Ou às vezes uma situação, né? Deus não falou na boca de uma mula para falar com Balaão? Quando Deus quer falar, né, Deus vem, fala através de qualquer circunstância, situação, a voz de Deus. Aí o que nós entendemos com essas falas de Deus, com esse jeito de comunicar, essa forma que Deus usa para se comunicar, é que isso se aplica a momentos específicos, né, para coisas específicas. Exato. Né? Não podemos fazer de um acontecimento, né, uma doutrina, uma regra de fé, entendeu? Então, Deus, Ele manifesta e fala conosco através de profecias, através de sonhos, Deus usa através de um conselho, né? Deus comunica conosco, porque Ele não está distante de nós, Ele está perto, Ele está presente. Agora, a regra de fé e prática são as Escrituras, a autoridade final. Princípios, né? É a autoridade final. É ela que nos mostra e nos conduz, né? Em atitude, moldar o nosso caráter, a nossa personalidade cristã, tudo isso. Ela é a ferramenta, né, de Deus nas nossas vidas. Muito bem, para o nosso segundo ponto aqui, vamos fazer uma análise aí da palavra de Deus dentro do contexto doutrinário, né? O zelo pela doutrina, como que nós vemos, como que nós entendemos, né? Ensino ou instrução. Vamos ver aí Então, o que nós entendemos é que a doutrina, né, esse ensino, né, é o que nos mantém firmes no propósito e caminhar, que nos garante a caminhada certeira para o alvo, que é Cristo, né? Exato. E não podemos de maneira nenhuma, né, esquecer esse zelo, ou seja, a manutenção do ensino é que garante uma caminhada segura, equilibrada da igreja, porque não podemos desviar, né, de maneira nenhuma daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. A intenção, né? Então, muitas pessoas não dão valor aos cultos de ensino, não dão valor às reuniões. Muitos países, né, têm o seu estudo bíblico, a chamada escola EBD, Escola Bíblica Dominical, não tem os cultos. Então, tanto a escola bíblica quanto o culto da família, que é o culto do ensino, são pouco frequentados pela maioria das pessoas. Então, isso acaba sendo um desprezo, uma falta de zelo pelo ensino, né, pela doutrina, e o que gera falta de conhecimento, e muitas pessoas acabam desorientadas na fé, né, porque confusas, sem saber, aí principalmente hoje, pastor, onde nós temos o acesso, né, com tantas palavras, com tantos ensinos, cada um, se você for hoje no canal do YouTube, você encontra todo tipo de coisas, né, de ensinos variados, diversificados,
E isso pode gerar confusão na mente do crente, né? Porque há muitas interpretações, há muitos entendimentos, mas a palavra de Deus, ela não muda, né? Ela não muda, a palavra de Deus. O que é o zelo pela doutrina? O que é o zelo pela doutrina? É quando você procura ler as Escrituras, né, para confirmar aquilo que você ouve, né, ou simplesmente para se prevenir daquilo que você ouve. Duas formas que você usa o zelo da doutrina. Ou seja, você lê as Escrituras, primeiro, para que quando você receber um ensino, um conteúdo, você já está vacinado contra qualquer heresia que porventura possa vir através daquele ensino. E segundo, se você precisa confirmar algo nas Escrituras, algo que te inquietou, uma mensagem que você ouviu, um debate, um estudo, e aí você vai para as Escrituras. Atos capítulo 2, verso 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, eles né? continuavam firmes no ensino. É o ensino que traz, né, a solidez para a comunidade cristã, para a igreja. Ela não se desfaz quando ela é ensinada, ela não se desvia, ela não tem se espalha. estrutura, né? Tem uma base, está bem estruturado, está bem ensinado na palavra, né? E isso é muito importante. Quer dizer, já tem uma bagagem bíblica, já tem um suporte da palavra de Deus que não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de ensino, né? Aí a gente está falando da autoridade das Escrituras, né? A autoridade da palavra de Deus, né? O comprometimento que a gente tem com... Nós somos comprometidos com a palavra de Deus porque nós cremos que ela é a autoridade. Então, o que é o zelo pela doutrina, né? Que a gente está estudando aqui agora nesse tópico aqui, falando do zelo pela doutrina. É que existem vários conteúdos, como o pastor acabou de falar. Então, se você usar essa palavra preguiçoso, né, de ler as Escrituras, de buscar o conhecimento das Escrituras, aí você vai para as redes sociais, você vai para o conteúdo pronto, para aquele que está pronto, só que ali, cuidado, né? Ali você pode... Cuidado com a fonte. Estar bebendo de uma fonte que não é as Escrituras, não é confiável, né? Perigoso. A palavra de Deus, ela é a fonte da doutrina, do ensino, né? E ela é suficiente, né, para que nós possamos nos corrigir, né? Exato. Nos instruir, né? Isso. E aplicar para toda a obra que vamos fazer. Exato. É as Escrituras. Então ela traz instrução, ela traz correção, e ela traz preparação para você fazer qualquer coisa. E se tiver alguma dúvida, procure o seu líder, procure o seu pastor, pergunta, né? Toma cuidado, porque muitas das vezes dúvidas e questionamentos no âmbito bíblico, escatológico, principalmente os dias que nós vamos vivendo, há muito assim, hoje se fala muito das últimas coisas, muitos relacionados a eventos escatológicos, que traz perturbação na vida de muitos crentes, são assuntos polêmicos, de várias linhas de interpretação, então tem que ter muito cuidado, busque uma orientação. Eu há algum tempo atrás, mas assim, no auge dessa pandemia, o ano passado, e aí muitas pessoas começam a formar ideias, começam a montar vídeos com relação ao contexto que está vivendo a humanidade e começa a gerar, né, uma mensagem que venha já trazer o cumprimento das últimas coisas dentro daquele contexto que está passando. Eu achei interessante que uma irmã recebeu um vídeo
e ela pegou e mandou imediatamente esse vídeo para mim. Assim, pastor, assista aí e me fala, porque ela ficou perturbada, porque realmente o negócio é preocupante. Aí eu fui fazer uma análise, eu vi que a pessoa estava sendo muito precipitado, estava antecipando fatos. Um exemplo disso, que nada disso aconteceu do que ele falou. Irmã, aí eu detalhei para ela, pontos por pontos, detalhes, e a última palavra final que eu disse para ela é o seguinte: devemos ter as nossas vidas preparadas, porque se caso Jesus voltar, nós vamos subir com ele, né? E haja o que acontecer, se caso não acontecer a volta de Jesus, vamos ficar firme. O crente, ao enfrentar lutas e provações aqui, isso faz parte. A própria palavra de Deus nos adverte que nas últimas coisas, né, nós estaremos passando, nos últimos dias nós estaremos passando por dores, por dificuldade, o amor de muitos se esfriará. E cada dia que a igreja vai na sua caminhada, é lógico que as coisas vão se estreitando, vai se resumindo. Nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Então não temos que ficar aí preocupado. A vacina agora do coronavírus vai ser a marca do anticristo, o controle que vai ter de cada um. Então surge tantas coisas neste contexto, nós temos que ter cuidado, viu? A palavra de Deus, né, qualquer dúvida, procura o seu pastor, ele tem uma palavra de orientação para você. Isso é muito importante. Toma cuidado com os ensinos, com as doutrinas que muito nós ouvimos por aí, né, pastor? Exatamente. Então, a gente está falando aqui de doutrina, né? O zelo pela doutrina. E doutrina é ensino. E nós, pentecostais, nós temos o credo da igreja, nós temos a nossa confissão de fé da igreja. O que é o credo? O que é a confissão de fé? São documentos, né? Exato, que oficializa, né? Então, existe documento, né? Esse documento não foi feito de maneira separada das escrituras, não. Esse documento, ele foi feito com base nas escrituras sagradas, né? Ele não é de particular interpretação, é diferente, como eu volto a explicar o meu debate com o católico, né? Quando eu provei para ele que não estava nas escrituras a crença de Maria, da forma como eles creem em Maria, então ele me falou que seguia a tradição. Exato. Dos bispos. É a tradição. Entendeu? Então, o credo, né, a confissão de fé das Assembleias de Deus, dos pentecostais, ele é um documento com base nas escrituras, né? Então, esse documento ele é submetido às escrituras, né? E eles estão em conformidade com elas. Exato. Só assim é apresentado à igreja. Nós cremos dessa forma. Nossa confissão de fé diz que nós, né? Exato. Cremos nisso, nisso, nisso. Exato. E você pode solicitar para o pastor da sua igreja o credo da sua religião. Você pode solicitar para o pastor da sua igreja, né? O credo, a confissão de fé da sua igreja. O pastor da sua igreja tem esse documento, né, essa confissão de fé para lhe apresentar. Você tem dúvida? O que nós cremos? Né? Você tem as escrituras, mas aí você quer saber se a confissão de fé, o credo da sua igreja está em conformidade com as escrituras. Peça para o pastor da sua igreja e ele vai te apresentar no momento oportuno, né, o credo da igreja, a confissão de fé da igreja. Que é um pequeno resumo dos princípios e valores que a igreja crê, baseado na Bíblia Sagrada. Isso. Então tá bom. Então vamos lá. Agora, sabendo que essa confissão de fé não é de autoria particular, mas ela expressa pensamento e a vida da igreja. Isso é muito importante. Vamos aí e agora. A fonte é as escrituras. É a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus. Exato. Muito bem. Então vamos lá
o último tópico, fazer um balanço aqui, um paralelo, né? O cuidado quanto aos modismos da fé. Aí a coisa pega, né? Tem muita coisa nova por aí, muitas coisas que já passou, né? Já vieram, já foram, mas a Escritura permanece. Então, nós vamos aqui enfatizar, né, o tema, né, comprometidos com a palavra de Deus. Esse é o tema de hoje, comprometidos com a palavra de Deus. Isso. A leitura que nós fizemos, o pastor fez, é 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 14 ao 19. E também 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 20 e 21. Eu quero fazer novamente essa leitura, né, só para que fique marcado, gravado, né, na memória, no coração de cada um de nós, né, a leitura que nós tomamos por base do ensino de hoje, que é comprometidos com a palavra de Deus. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 ao 19. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, olha, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Quem já ouviu pessoas discutindo sem as Escrituras? Muitas vezes termina o culto, as pessoas, eu acho isso, tem um jantar da igreja, tem um encontro da igreja, e muitas pessoas discutem muito sem as Escrituras, cada um falando aquilo que acha, né? Então, Paulo diz, foge dessas contendas de palavra que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Às vezes tem uma pessoa não crente ali no jantar da igreja e os crentes falando, eu acho isso, eu acho aquilo, e não para ler as Escrituras, para mostrar o que está nas Escrituras, e escandaliza o ouvinte. Exato. Diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando Paulo usa essa expressão obreiro, né, nós aprendemos aqui que a interpretação ela pode ser literal, né, ou figurada, né? Exato. Então, no sentido literal, obreiro é um trabalhador, é um obreiro que vai para a obra, que trabalha na obra, Exato, na construção ou na roça. Mas no sentido metáforo, né, é qualquer servo de Deus que está ali, um músico, um professor da escola dominical, né, um líder do ciclo de oração, né, um líder de louvor. Exato. Esses são os obreiros. Então, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, né? Então, todos os obreiros, todos os trabalhadores da obra têm que estar com as Escrituras em dia, né, para que ele seja aprovado. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais, aí ele cita duas pessoas que estavam causando esses problemas, né? Que é o Himeneu e o Fileto. Exato. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Então, coisas que não estavam nas Escrituras, né? E perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Olha bem, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Iniquidade é pecado. Então, agora a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que acontece sobre os modismos, né? O modismo é aquela interpretação particular de alguém que se utiliza de ideias,
né? Então, a pessoa tem uma ideia e coloca em prática aquela ideia, e aquilo se torna uma moda. A moda vem e vai, mas as pessoas permanecem, né? Surge uma moda, né? A mulher usa um shortinho rasgado aqui, aparecendo um bolso, mas passou uns 5 meses, aquilo já se torna cafona, né? E isso é a moda. Então, no meio evangélico surgem muitas modas, né? Aí o comentarista traz aqui aquele tempo que surgiu o dente de ouro, né? Surgiu o sopro santo, o cai-cai, a pessoa soprava e as pessoas caíam. Tudo isso são modismo que vai surgindo, mas aqueles que têm uma fé firme continuam orando, continuam jejuando, continuam congregando, continuam fazendo visita, continuam evangelizando, porque esse é o propósito de Deus para a igreja, né? O modismo, ele vem e vai. E para você filtrar também esse modismo, é através da palavra, né? Através das escrituras. Quando confrontamos isto com a palavra, nós vamos descobrir que isto aí é mais uma das coisas passageiras, que vem e vai, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Comportamentos, né? E isso não muda. Então, olhando aí esse destaque que Paulo faz, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? É outro aspecto importante, que essa qualificação, essa característica, ela vem de Deus, do Espírito Santo na vida do cristão, daquele que serve a Deus. Vamos ver aí como é apresentar-se a Deus aprovado, né? É estar disponível, testado, né? E aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Então, esse apresentar-te a Deus aprovado fala de um cristão maduro, né? Uma pessoa firme, pessoa constante, que não abre mão da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios, que tem um conceito diante de Deus e diante da igreja, porque nós precisamos do aprovo da igreja também, né, pastor? A comunidade precisa de ver em mim, ver em você, características de consideração, de respeito, de que você é um crente idôneo, um crente maduro, não é um crente cheio de meninice, né? Vamos dizer assim. O que é procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Tem coisas que não são aprovadas, né? Você apresenta um modelo de veículo, né? Todo mundo acha bonitinho, né? Vai lá e muita gente compra, mas aí aquele veículo começa a apresentar falha mecânica. Então a concessionária às vezes recolhe, né? Porque o modelo não foi aprovado, porque tem falha. Então a palavra de Deus, ela é proveitosa para corrigir falhas. Né? Então ela corrige as falhas para que seja aprovado. Então o que é uma pessoa que não é aprovada? É quando ele apresenta falhas, né? Então você que compra e não paga, né? Você que mente, né? Você que desonra, né? Que trai e tantas outras coisas, esse é um comportamento que não é aprovado pela sociedade, não é aprovado pela igreja, não é aprovado por Deus. E nem as escrituras aprovam. E as escrituras corrigem essas falhas quando nós lemos as escrituras. Então, por isso que ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo falava isso para Timóteo porque também naquela época havia toda essa avalanche de coisas sobre a igreja
que a igreja, os seus líderes precisavam estar preparados e maduros para orientar a igreja a ser uma igreja madura, uma igreja idônea, diante dessa avalanche de meninice, de coisas temporais, que fugia dos princípios e dos valores que a palavra de Deus apresenta. Em toda época nunca faltou obreiro fraudulento, crente perturbador, né? Cheio de heresia, cheio de inovações, cheio de modismo. E desde a época de Paulo, a igreja já enfrentava esses problemas. Então, em todo tempo, nós precisamos estar centrado na palavra de Deus. Ela é, né, a base para nossas vidas, né? Apresentar-te a Deus aprovado. E aí, como obreiro que não tem que se envergonhar? Exatamente. Aí é feio, né? Você ser desmascarado, né? Acusado e com justiça, né? Então isso é uma vergonha, porque Jesus zelou muito pela doutrina e Jesus falou acerca dessa desaprovação da seguinte forma: ele disse: ai daquele por meio do qual vier o escândalo. Seria bom que as pessoas não tivessem nascido. Então Jesus não queria que houvesse escândalo, porque o escândalo faz tropeçar o fraco, o escândalo faz tropeçar o pequeno. É por isso que tem que ser aprovado, para não causar escândalo para ninguém, né? Nós temos que ser aprovados, né? Não ter do que se envergonhar, porque isso acaba afetando a fé do novo convertido, quando você tem falhas, que é uma vergonha para a igreja. Isso é ruim, né? O escândalo, né? Trazer o escândalo. Então, tem muita gente que não zela, né, pelo comportamento cristão. Testemunho, né? Pelo testemunho. Porque as nossas atitudes, o nosso exemplo de vida cristã fala mais alto do que as palavras, né? Exatamente. Então, o obreiro que não tem de que se envergonhar, ele pode receber elogios e aprovação, né, por onde ele passar. Exato. Reconhecido, não é? Porque esse mundo, ele é pequeno, né? Onde você vai, você encontra um conhecido. Eu cheguei há pouco tempo aqui nos Estados Unidos e encontrei um monte de conhecidos aqui. Pessoas que eu jamais imaginei que ia encontrar aqui. Olha aí. O mundo é pequeno, como diz o ditado, né? Não combinamos para nos encontrar aqui e de repente nos encontramos. Exato. Então, se alguém estiver fugindo de um escândalo, de um problema lá do Brasil e vir para cá, ele vai encontrar alguém e conhecer. Que vergonha, hein? Oh, meu Deus. Procura apresentar-te a Tem Deus misericórdia. aprovado, Nós temos que ser um exemplo em qualquer lugar. Não tem do que se envergonhar. Nós não tem como, né? E que maneja bem a palavra da verdade. E aí, esse manejar é um fato importante que eu considero, pastor, porque esse manejar bem a palavra da verdade não é ter um curso de teologia, não é conhecer a Bíblia de capa a capa, né? O nosso assunto de hoje é comprometidos com a palavra de Deus. Esse é o assunto de hoje, né? Qual que é o tema do Edificando com a Palavra? O tema de hoje é comprometidos com a palavra de Deus, né? Comprometido com a palavra de Deus. E aí, o nosso último ponto é que maneje bem a palavra da verdade. Entendeu? Então, o verbo grego para manejar bem é ortotomel, literalmente cortar reto. Achei interessante isso aí. Né? Cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. Manter o curso, A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, né? Ela aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, né? Então, o que acontece? O que é manejar bem a palavra? É igual o pastor falou,
Não é simplesmente você conhecer tudo, estudar tudo. Manejar bem é você permanecer naquilo que aprendeu. Sabe? É o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, né? Permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe muito bem de quem você aprendeu, e isso que você aprendeu é poderoso para te fazer sábio, para não te deixar desviar, entendeu? Então permanecer, manejar bem a palavra é permanecer na palavra para que você não se desvie, né? A ideia aqui é seguir em linha reta, é um corte certo. E outro aspecto importante aqui que é destacado também é o fazer uso, né, desta palavra aí não significa abuso de autoridade. Quantas vezes usa o púlpito para atacar, para fazer algum desafeto, e às vezes com palavras indiretas para A ou para B, né? Uhum. E nós sabemos que o púlpito não é lugar de desabafo. O púlpito é lugar de ministrar a palavra de Deus, trazer o ensino da palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Agora, pode acontecer, e como acontece, né? A palavra de Deus falar com A ou B de uma forma, e aí aquela pessoa querer sair chateado do culto, né? Você não volta aqui mais. O pastor está falando dos meus problemas. E tá querendo dizer o que? Indiretamente, né? Não pode, né? Deus está falando, Deus está usando o ministrante com a palavra, e logicamente essa palavra é para trazer edificação e falar conosco, nos fortalecer. Mas se porventura esta palavra falar com você, não significa que o pastor ou o ministrante está jogando indireta para você também não. Tem que tomar cuidado com isso aí, né? Às vezes o ministrante não tem conhecimento dos seus problemas, não tem conhecimento do que você está passando. E aí, como fica? Então, o que nós entendemos? É que a palavra de Deus, né, ela precisa ser confirmada por ela mesma. Então, você tem que ler o contexto para que você possa entender o texto que você está lendo. Exato. Né? E aí, fazendo isso, você vai entender por que você está ouvindo aquela mensagem, por que Deus está falando com você naquela área, né? Então você às vezes só escuta a palavra ali e interpreta errado, né? Está usando para mim, para me atingir, né? Para falar comigo, né? Mas é necessário que você busque, né, um conhecimento maior. Mas por que ele está falando aquilo? Então, quando você vai para o restante das escrituras, você entende por que ele está manejando a palavra daquela forma, não é? Maneja bem a palavra da verdade. O pastor falou uma coisa: a gente não pode usar para atacar, para desabafar, né, para desviar o propósito do ensino, né? É claro. Mas é necessário que se ministre de forma correta. Como que é a forma correta? Você lê o texto, você interpreta o texto, você explica o texto, mas você aplica o texto. Então, na hora da aplicação, alguém pode se ofender achando que está jogando indireto. Tem que ter cuidado com isso, né? Mas o texto tem isso. O texto ele tem a interpretação, e né, a sua aplicação, né? A explicação e a aplicação. Isso faz parte do manejar a palavra. Exato. Né? Maneja bem a palavra da verdade. E não sair dessa linha reta, né? Mas
a autoridade da palavra de Deus. Nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, né? Exato. O tema de hoje. Nós temos que ser comprometidos com a palavra, porque, do contrário, nós vamos ficar perdidos no assunto, né? Está se fazendo uma coisa na igreja, está se colhendo uma oferta, está se lançando uma campanha de primícias e tantas outras coisas, e você fica lá resmungando porque você não é comprometido com a palavra, né? E aí você não sabe o que está acontecendo. Foi assim no ministério de Jesus. Muitos discípulos ficaram querendo desviar Jesus do propósito. E aí Jesus falou para eles: vocês não sabem que eu tinha que passar por isso, conforme estava escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, né? Eu trouxe tudo isso. Então, isso é a autoridade das Escrituras, né, que Jesus usou para que os discípulos pudessem entender, né, o ministério dele. E ele usa as Escrituras como arma contra Satanás ali no deserto. Está escrito, Satanás. Está escrito. Por várias vezes ele... Então, o comprometimento com a palavra de Deus, né, traz, né, essa segurança para a igreja. Né? E essa confirmação, a confirmação de tudo aquilo que está sendo feito na igreja. Exato. Então, aí está. Nós temos o compromisso com as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é a única revelação de Deus para a sua igreja. É a palavra de Deus, né? Absoluta. E um dos pilares fortes, né, é essa frase: só as Escrituras. Só as Escrituras. Ela é a autoridade absoluta, né, para com a igreja em questão de regra de fé, vida cristã, a palavra de Deus é que nos mostra. Amém? Valeu. Deus abençoe. Foi bom, né? É isso aí. Nós temos que aprender, nós temos que ouvir, e as Escrituras abrem o nosso entendimento para qualquer outra situação, e nós dependemos dela. Então, as Escrituras é a autoridade para a nossa vida cristã. Nós precisamos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, para a nossa vida. E não tem nada melhor quando nós fazemos uso dela, né, pastor? Numa leitura de manhã ou leitura à tarde, qualquer hora você pega a Bíblia. Hoje é uma facilidade muito grande, né? Através do próprio telefone, você abre a Bíblia, faz uma leitura, pode colocar a Bíblia em áudio, ouvir, está trabalhando, você está ouvindo a Bíblia. É muito edificante, é muito bom. A nossa vida é alimentada com a palavra de Deus, nós precisamos ser alimentados, ocupar a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus. É isso que nós precisamos. Está participando ali, né? Temos várias pessoas ali. Deus abençoe a todos vocês que estão online conosco. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, né? Todos vocês que estão aí, que a palavra de Deus realmente fale profundamente do coração de todos, nos edificando, nos fortalecendo, né? E o tema nosso hoje é muito bom. E próximo domingo, vivendo o fervor espiritual. Eita, nós, hein? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vivendo o fervor espiritual. Conto com a sua presença, com a sua participação. E hoje, nosso maravilhoso culto às 18h. Estaremos aqui, mais uma vez, cultuando ao Senhor, adorando a Deus. Vocês são convidados a estar conosco, presencialmente e também online, né? Que Deus te abençoe. Tenha um domingo maravilhoso. Amém, pastor? Obrigado. Amém. Que Deus abençoe, amada igreja. Ótimo restante de domingo. Bom almoço a todos. Que Deus abençoe a família. Amém. Então, Deus abençoe.
E vamos terminar por aqui e aguardamos vocês na próxima. Amém? Um abraço, a paz do Senhor a todos.